Bom, tudo bem? Mais uma vez, uma oportunidade maravilhosa. E hoje eu trouxe um convidado especial, uma pessoa que eu acho que eu já dei aula para ele, se não me engano, alguma coisa assim, né? Nossas coisas, nossa vida vai se cruzando por aí afora e a gente tem conversado bastante, a gente tem batido muito papo. O João Valim Júnior, né? É o meu, como eu digo, o meu menino, né? Porque agora, para esses caras, todos são todos meus meninos. Estou vendo meus meninos crescendo, eu estou ficando velho. Ainda bem que tem gente para dar sequência nisso. Ainda bem que tem gente com energia, porque eu já estou perdendo as minhas energias. Agora preciso ter noção. Antigamente eu era entrevistado, agora eu estou entrevistando. Olha como a gente chega na fase desse processo. Mas vamos lá. Vamos parar de conversa aqui, vamos apresentar um pouco o nosso convidado, né? Para as pessoas até saber quem é, né? João Valim Júnior, especialista em controladoria e auditoria pela FECAP, graduado em administração e ciências contábeis, Deus te abençoe. Curso em MBA de mercado de capitais pela PUC de Minas Gerais. Atua como auditor e consultor há 16 anos em diversos segmentos de negócio, dentre eles operadoras do plano de assistência de saúde, hospitais, usina de açúcar e álcool, redes hoteleiras, armazém de café, cooperativa, dentre outros. Eu gostei muito desse negócio de armazém de café e usina de álcool. Então, essa parte aqui me atraiu bastante. Gostei bastante. Eu adoro café e sempre lembro usina de açúcar e álcool, sempre lembro uma cachaçinha. Isso é maravilhoso. Tem como expertise atual a prestação de serviços de assessoria regulatória em diversas operadoras de plano de saúde. E esses são os principais pontos que eu trouxe ele aqui para a gente conversar. É CEO na Foco Auditoria e Consultoria desde 2013. Que atende diversos operadores de saúde, empresas de outros segmentos em sua carteira, né, de auditoria independente. É sócio na governança na saúde, projeto que foi iniciado no segundo semestre de 2019, que tem como ênfase apoiar as operadoras na implementação da RN ANS 443/2019, que fala sobre práticas mínimas de governança, ênfase em controles internos e gestão de risco. Olha só qual que é o nosso assunto hoje. Imagina do que nós vamos falar. Bom, aí eu fui fazer, né? Obviamente, um levantamento está aqui, né? João V. Valim Júnior, né? Que eu descobri que é Vandir, não é isso? É isso mesmo. Fui descobrir que esse V, falei assim, deve ser de vitória, vitorioso, né? Você pesquisou a fundo, hein? Opa, aqui eu já falei, aqui a gente faz due diligência, ou a gente entrevista ou a gente investiga, interroga. A gente tem dois motivos aqui. No caso aqui, é entrevista mesmo, né? Então, para quem quiser consultar, ele está lá no LinkedIn. E aqui eu trouxe, né, a capa principal do site deles, da auditoria deles, para quem quiser conhecer, né? Auditores e consultores. E aí eu fui pegar alguns dos serviços que eles fazem. Olha lá, assessoria operadoras de plano de saúde, auditoria de demonstrações contábeis, auditoria em operadoras de plano de saúde, auditoria de PPA, auditoria operacional, auditoria tributária, e tem outros serviços que seriam interessantes. Se você quiser, vai lá, dá uma pesquisada e conheça o trabalho deles, né? Então, esse é o principal ponto. Eu trouxe aqui um cara que trabalha com auditoria, esse processo todo, e vamos ao que interessa, né? Vou colocar meu convidado aqui na tela, porque o negócio é com ele, não é mais comigo. João Valim, meu querido, né, e estimado parceiro, né? Porque agora já vira um parceiro, né? A coisa agora já está na parceria. Se apresenta para o povo que está assistindo a gente, quem é você, onde você vem, o que você come, o que você bebe. Fala Onde um pouquinho. vive? Né? Pô, você estava falando para mim que tem a filha que estava cursando Direito. Rapaz, Sim, você começou a sim. ter. Primeiramente, bom dia aí para você, professor Marcos Assi, né? Bombando aí no LinkedIn e nas demais redes sociais nos últimos tempos. É um prazer estar aqui com você, junto à sua audiência, né? Que eu venho olhando e é uma audiência numerosa, né? Tem muitos seguidores aí. E é isso. Você me perguntou sobre filha, né? Eu tenho uma filha de 23 anos, já se graduou em Direito na PUC.
E aí todo mundo tem essa pergunta: pô, mas você tem uma filha já formada? Tenho 40 anos de idade, fui pai com 17 anos, esse é o segredo. Começou cedo, eu imaginei que começou cedo, porque eu tenho um filho de 23 anos, mas eu tô com 53, né? 5,3 motor mexido. Você começou tarde, você começou bem tarde, você ficou pensando, né? Você ficou avaliando muito o risco do negócio e acabou que... Cara, assim, eu casei com 23 anos e meu primeiro filho nasceu, eu tinha 27 anos. 27 anos? Meu Deus. E assim, quando a gente decidiu, já tinha 4 anos de casado para poder fazer isso, então a gente pensou bem e falou assim, vamos arrumar um enrosco? Aí arrumamos um enrosco, né? Tanto que o meu enrosco vai fazer 27 anos agora. Sim. Né? E depois, mais Nossa. passado tempo, Mas filho é maravilhoso, né? dá trabalho pra caramba, mas, cara, é para isso, a gente cria pro mundo, né? Você fala que a sua filha se formou em Direito, meu mais velho se formou em Engenharia Química e está fazendo mestrado acadêmico na USP em Física Nuclear. Meu Deus. Física Você Nuclear. vê para onde que está indo, né? Para onde está indo? Então, não é fácil, né? Então, assim, é que eu falei para eles, o meu legado para eles vai ser o estudo. Então, quanto eu puder ajudar a estudar, na hora, depois a vida, cada um segue a sua. Então, essa é a parte principal e eu tenho muito orgulho dos meus filhos. E eu tenho orgulho de quem está ao meu lado também tem filhos e tem feito as coisas pelos filhos. Então, sabe que você também entra nesse quadro dos meus orgulhos de coração, né? Muito obrigado. Valim, deixa eu chamar você pelo sobrenome de auditoria, né? Valim, é que nem eu, né? O Valim, o meu é caso que nem o Assi, né? Às vezes tem gente que me chama de Massi, você me chama de Marco, me chama de professor, me chama de Assi, eu atendo, só não atendo por nome feio. Não. E tem algumas coisas também que o pessoal te confunde com o diagrama de Assi, né? Sim, graças a Deus. Começa a te confundir com isso, eu fico feliz, cara. Que essa é a parte. Então, vamos lá. Em 2019, saiu a tal da resolução normativa da ANS, a 443, né, que fala sobre governança, controles internos e risco. Quando saiu isso, qual foi o primeiro impacto que você teve? Porque você é um cara que trabalha muito com operadora de saúde, com cooperativas médicas. Qual foi o primeiro impacto que surgiu no seu trabalho e os questionamentos que fizeram para você? Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma percepção assim muito clara do que tinha, do que tem e do que vai acontecer nesse mercado, tá? Porque eu já acompanho aí esse segmento aí, como você bem explanou, há 16 anos, né? E quando surgiu a normativa, muitas operadoras, eu faço muita operadora medicina de grupo de médio porte, tá? Então a minha maior carteira hoje está concentrada aí entre 50 a 80 mil vidas, 90 mil vidas, tá? Essas operadoras, o que a ANS pensou na época de publicar essa resolução normativa 443? Primeiro, ela fez, claro, um estudo de como as operadoras estavam se comportando em relação aos seus controles internos, à sua gestão de riscos, enfim, aplicou um questionário sobre isso em algum momento, acho que foi, salvo engano, 2017, nas operadoras, para entender melhor quais eram os riscos e quais eram os problemas que as operadoras haviam tendo até então. E fora esse questionário, ela já tinha outros mecanismos de monitoramento, né? Como o próprio relatório de auditoria independente ao final de cada exercício, o relatório circunstanciado de deficiências de controles internos também enviado ao final de cada exercício, os PPAs trimestrais. Então, ela já tinha ali uma gama de informações muito grande acerca do que os operadores, como que a situação das operadoras estava naquele momento. Então, quando saiu a normativa 443, algumas operadoras, porque nós precisamos, primeiramente, antes até de falar isso, distinguir uma situação, né? Quando saiu a norma, nós tivemos aí alguns profissionais tentando vender um pouco de dificuldade em relação à normativa. E a gente, lendo a norma, fica muito evidente de que não é tudo isso, né? Nós temos ali,
claramente dois modelos que se distinguem muito, muito um do outro, né? Ou seja, nós temos um modelo simplificado, que não é uma estrutura de governança, e temos um modelo avançado que se trata realmente de uma estrutura de governança. Quando as operadoras olharam para isso, aquelas que já estavam vindo naquela metodologia de controles internos em si, e de gestão de riscos, aquele trabalho assim que a gente já conhece estrutural, essas operadoras não tomaram muito susto, não, até aceitaram bem e olharam para a norma e disseram o seguinte: olha, realmente, agora nós temos um norte para seguir, ótimo. Infelizmente, a maioria das operadoras, inclusive aquelas que não são minhas clientes, mas que eu tenho contato através de outros profissionais, elas não tinham essa situação. Elas faziam algum monitoramento, alguma análise, algum acompanhamento, mas muito sem metodologia, né? Muito seguindo ali aquele estresse do dia a dia, né? No dedo, né? Exatamente. Mas sem metodologia nenhuma, né? Então, essas operadoras realmente tomaram um susto, porque realmente agora existe um padrão. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante também quando a norma surgiu foi que, quando eu apresentei a norma, assim que surgiu, eu e o meu sócio, o que aconteceu? Nós começamos a fazer o tipo de pergunta, algumas perguntas assim para as operadoras, né? Olha, você quer implantar a 443 por uma finalidade de cumprimento de norma, ou você tem uma intenção de melhorar, de ter um valor agregado maior para a sua empresa, em função dos seus beneficiários, de potenciais investidores no mercado em geral. E aí, eu esperava que algumas delas respondessem que não, eu estou fazendo porque eu estou sendo obrigado. Mas não, eu tomei um susto que, quando você explica a norma e mostra ali realmente o que a norma está pedindo e expõe os prós e contras, e aí você consegue ter um feedback do gestor no seguinte: olha, então eu quero adotar a normativa porque eu quero elevar o valor da minha empresa. E é isso que eu estou escutando bastante, isso está até motivando o trabalho, porque quando você tem esse tipo de feedback, quer dizer que a alta direção está alinhada contigo nesse projeto. Então, se você iniciar um projeto de implementação, você não vai ter grandes dificuldades em relação à alta administração. E o que aconteceu também? Uma coisa interessante. Claro que nós não podemos deixar de lado algumas perguntas que vieram. Então, eu tive as seguintes perguntas. Olha, mas qual o benefício que a ANS vai nos dar na adoção desta norma? Então, isso também foi uma pergunta que eu precisei responder, e todos precisam responder, porque o gestor, quando ele pensa na 443, ele pensa o seguinte: pô, eu vou gastar para implementar pelo menos alguma coisa dessa normativa. De repente não vai gastar com pessoal, mas de repente vai gastar com sistema, ou de repente não vai gastar com sistema, vai gastar com pessoal, enfim. E aí é o seguinte: quando você expõe para ele essa contrapartida do que está se tornando o mercado, em termos, por exemplo, que quando a gente pega a RN 443, está muito claro. Está falando de governança corporativa, gestão de riscos e controles internos para fins de solvência. Então, tem esse desfecho aí na normativa que foi proposital, que a ANS jogou o seguinte: olha, eu vou colocar isso aqui, esse desfecho de solvência, porque o administrador e as operadoras vão entender que é o seguinte: terá uma contrapartida nos índices, nos indicadores de solvência para aquelas operadoras que adotarem isso, né? Então, assim, concluindo essa sua pergunta, no início foi um alvoroço, né? Algumas operadoras já estão avançadas nesse processo, é só uma questão de adequação agora a 443. Outras operadoras não tinham nada e estão começando a fazer o exercício da 443, porque o exercício da 443 não é simplesmente eu ler a norma e sair implantando, né? Eu preciso primeiro entender alguns conceitos. E entender conceito quer dizer o quê? Entender o que é controle, o que é governança corporativa, o que é controle interno, o que é gestão de risco. Se eu não entender esses três pilares, muito difícil eu avançar num processo de implementação. Então, o que está me motivando bastante, nós começamos, eu e o meu sócio, né, acho que eu posso falar o nome dele aqui, é o Oli, também muito conhecido no mercado, atende diversos operadores, é professor da PUC também. Nós iniciamos o projeto da governança na saúde em 2019, muito para juntar o quê? O meu expertise, o dele, que é muito maior que o meu, eu costumo chamar ele até de meu guru, e para que nós juntássemos essa sinergia, montássemos alguns pacotes de produtos e oferecesse ao mercado exatamente para cobrir essa dor que a gente estava sentindo ali naquele momento. E graças a Deus decolou bastante em 2019, quando entrou a pandemia agora em março, os projetos deram uma acalmada e agora estão retomando aí o crescimento, graças a Deus. Então, você sabe que uma coisa que ficou muito
saltou aos meus olhos que teve muita gente que contratou consultorias para mapeamento de processos, para riscos, e fizeram umas porcarias de trabalho em alguns lugares que eu vi por aí. Sim. Cara, os caras mapearam o processo sem desenvolver fluxo de operação. Você consegue entender um negócio desse, não? Não. Os caras não sabiam onde começava, onde terminava o processo e quer implementar controle interno e risco sem entender onde você tem um procedimento descrito, sabe? E eu falei assim, gente, quem que fez isso, cara? E aí, causando um maior transtorno, porque assim, criou planilhas monstruosas que não falam nada. Entendeu? Não falam nada. Elas dão mais confusão. E aí, por isso que eu até coloquei agora aqui, né, nos caracteres aqui, a questão primordial, cultura de risco, porque não adianta a organização querer implementar a 443 se ela não aculturar os seus colaboradores para o entendimento do que é controle interno, do que é risco, cara. Né? E você se depara mesmo, às vezes, com essa questão porque, assim, às vezes você tem uma área de controles internos ou uma área de risco numa dessas empresas, mas quem executa não está na mesma vibe. Você, às vezes, se depara com esse desnivelamento, vamos pensar assim, com essa falta de proximidade em quem faz o processo e quem está querendo implementar? Sim, e assim, é muito engraçado quando nós observamos isso, porque, assim, percorrendo de novo um caminho que é sempre interessante a gente citar algumas outras fontes, né, para ter uma ideia geral do contexto. Quando a ANS ela pensou em publicar a normativa 443, aí expondo aquilo que eu já falei, né, ela já tinha ali um mapeamento exatamente dos problemas que as operadoras tinham, né? Então ela já sabia que a maior parte das operadoras tinham problemas graves de gestão, de controles internos, enfim. Então, quando ela lançou a 443, o objetivo central do negócio era o seguinte: eu quero aproximar a alta administração dessa operação, porque ela começou a perceber o seguinte: olha, a alta operação não está interferindo na operação, porque se estivesse interferindo de modo resolutivo e proativo, nós não teríamos esses problemas que nós estamos detectando. E outras questões, enfim, eu vou te citar várias aqui baseadas em experiências. Alguns auditores, de repente, vão até me achar chato com relação a isso, mas é a pura verdade. Nós temos operadoras, por exemplo, que, infelizmente, a auditoria, até por questão de tempo, de execução de trabalho, ela não consegue realmente apontar aquilo que precisa ser apontado para efeitos de relatório de controles internos. Então, infelizmente, a gente fica um pouco precário, salvo algumas exceções, né? Eu já vi trabalhos muito sérios de auditorias aí no mercado que realmente apontam ali algumas questões que ajudam na tomada de decisão e mudança de curso da administração, que é uma ferramenta muito importante. E aí você sente que é muito interessante isso, porque lá atrás eu já falava o seguinte: olha, no mínimo você é bom de controle interno, porque se você tem uma auditoria independente e o regulador, que é o regulador agora, que é a ANS, não está fazendo muito mais, ela não faz mais aquele papel muito passivo que ela fazia lá atrás, ela está fazendo um papel muito ativo, inclusive. Eu vou arriscar dizer que a ANS hoje está fazendo um papel de auditoria independente também. Eu respondi... Ela tem que fiscalizar. Ela tem que fiscalizar, ser mais fiscalizadora do que só orientadora, né? Exato, e assim, é muito engraçado, porque antigamente, eu acho que até por deficiências de ferramentas tecnológicas, ela não conseguia pegar o problema muito rápido, então você sentia o problema muito tempo depois, né? E às vezes você já tinha feito uma correção ali no controle, alguma coisa nesse sentido, e você não tinha mais aquele problema. Mas agora não, agora cada entrega de Ops, os cruzamentos, o de Ops é você deve saber, né, que praticamente o balancete analítico trimestral, em um formato XML, e todo calçado por quadros auxiliares de informações em relação àquilo. O que ela está fazendo agora? Ela chegou ao ponto de cruzar alguns quadros em relação ao DIOPS, para saber, por exemplo, se um critério de contabilização de uma conta está correto ou não está correto. E olha como é que está o mercado. E aí nós estamos recebendo ofício hoje, por exemplo, que ela está fazendo o quê? Ela está apontando problemas de contabilização inerentes ali, porque quando ela cruza DIOPS, que é o balancete, versus os quadros auxiliares, ela está pegando problemas ali, por exemplo, que poderiam ser facilmente identificados pelas auditorias, ou pela auditoria interna, ou pela auditoria independente, enfim. Mas isso não está sendo
feito. Eu até fico preocupado com isso, porque em alguns momentos, algumas discussões em reuniões anteriores do próprio regulador, já foi ventilado essa questão, que a ANS pretende, em algum momento, credenciar os auditores que vão fazer esse trabalho de auditoria independente em cima das demonstrações contábeis das operadoras. Então, isso é um problema grave, porque se isso acontecer, é sinal que ela está funilando essa prestação de serviço ao ponto que ela identificou que existem trabalhos que não estão sendo bem executados em termos de qualidade. E pode falar, vamos lá. Não, é isso, só apontando, é isso mesmo. Tem gente fazendo serviço porco, e até para você ter uma noção, hoje, por exemplo, o Banco Central, dentro dessa linha, você vai prestar serviço numa instituição financeira, e dependendo do serviço que você presta, tem que ser comunicado ao Bacen quem é que está fazendo. Porque se essa consultoria fizer um trabalho e causar algum dano para a instituição, ela será corresponsável no processo que ela fez. Sim. Porque você também tem que ter uma qualidade melhor para poder fazer, né? Eu estava justamente ontem dando treinamento de risco no meu cliente, de gestão de risco, e eu cheguei para eles e falei assim, olha, vocês estão me vendo muito envolvido com isso, porque é meu nome que está aí junto. É o meu cliente / massa e consultoria. Então, se der ruim, eu serei corresponsável. Agora, eu tenho como provar que eu fiz a minha parte e vocês não fizeram a de vocês. Aí a gente precisa entrar no acordo. Vocês vão ouvir minha orientação ou vão querer fazer do seu jeito para depois ter seus bens bloqueados pelo Bacen? Rapaz, a diretoria está assistindo treinamento, aí galou o olho desse tamanho assim, ó. Aí muda o sentido da conversa, né? Aí a conversa mas é isso mesmo, cara. Mas você sabe, para finalizar esse ponto, eu penso assim que as diretorias, as operadoras, a alta administração em si, ela perde muito em não ter esse trabalho de qualidade na ponta, que é a auditoria independente. Porque se ela ali já tivesse um trabalho de qualidade, voltando a dizer, salvo exceções, nós temos exceções, tem trabalhos muito bons, tem trabalhos não muito bons, tem trabalhos péssimos, né? Nós já sabemos disso. Mas assim, na ponta, se eu já tivesse ali um resultado bom desse trabalho, eu já teria ali algum norte de melhoria de controle interno, por exemplo, de repente, algum risco que eu estou correndo na operação e eu não sei até aquele momento, porque você está no dia a dia da operação, você não faz monitoramento de risco, ou seja, de repente, aquele relatório da auditoria já está me dando ali exatamente uma descrição de um risco que eu estou correndo, entendeu? Eu acho que peca muito nessa questão. E aí, finalizando e respondendo o que você me perguntou, esse desnivelamento técnico é nítido, principalmente quando nós falamos de gestão de riscos, que deveria ser a prioridade nas operadoras, que a operadora, assim como qualquer empresa, corre risco todos os dias, mas a operadora corre bastante risco, né? A gente sabe disso. Nós temos riscos todos os dias ali que podem surgir, tanto para efeitos regulatórios, uma mudança de norma que pode impactar na operação, o risco que está vindo da ponta do meu beneficiário, dos meus prestadores, e assim, essa questão do risco, como eu te falei, né, até no contato que nós fizemos recentemente, vai ser o calcanhar de Aquiles dessa questão da 443. Ainda bem que a ANS, o que ela fez? Na discussão que ela teve com o IBGC na época da implantação da norma, até o IBGC, eu sei porque eu ouvi isso dos próprios diretores nas reuniões da DIOP. O IBGC queria uma norma mais robusta para as operadoras. Eu não sei o que foi discutido na época, mas eu acho que a ANS, sentindo a dificuldade e o início dessa questão, ela optou muito mais por ir para uma situação mínima e uma situação avançada para aqueles que quiserem arriscar. E mesmo com o mínimo que nós temos aqui em termos de agência, é complicado você explicar a gestão de riscos, porque as operadoras, literalmente, grande parte delas, não fazem isso no seu dia a dia. Você sabe que eu sou eu tenho falado que o ótimo é inimigo do bom. Sabe? E, às vezes eu tenho algumas discussões na comissão de gerenciamento de riscos do IBGC, porque assim, né? Às vezes eu vejo o pessoal falando de grandes corporações, empresas de capital aberto. Eu falo assim, gente, eu trabalho em empresas de médio e pequeno porte, que às vezes tem conselho de administração, conselho fiscal, tem assembleia, mas assim, é um outro universo. Vocês não estão entendendo. Exatamente. Então, o processo que serve, por exemplo, para uma Vale, para uma Petrobras, de repente não serve para uma cooperativa médica. Desculpa. Exato. Vamos olhar o universo menor, o comportamento, a estrutura. Então, a gente consegue igualar algumas coisas, mas não consegue fazer do mesmo porte. Então, assim,
Eu tenho falado assim, vamos começar pelo bom e vai evoluindo, porque daqui a pouco você não tinha nada, e aí do nada você, pá, agora eu tenho tudo. Não, não é assim que funciona. É uma Exato, questão de aculturamento, né? E exato. a evolução do processo. Você faz auditoria de balanço, você sabe como que é. Depois que veio o IFRS, lá em 2008, né? Que até eu lembro que eu liguei para um amigo meu do escritório de contabilidade, eu falei assim, e aí, como que você está fazendo com o IFRS? Ele falou assim, ó, eu vou traduzir isso para você. Ih, ferrou o resultado semestral, não sei fazer. O cara traduziu o IFRS como ih, ferrou o resultado semestral. Eu falei, caraca, velho, no semestral você já está se imagina no anual, né? Porque assim, porque faltava todo esse grau de conhecimento. Então, muitos foram buscar melhorar. Hoje, se você pega os balanços como são feitos hoje, em relação a 12 anos atrás, mudou muito, cara. Né? Muita coisa mudou. Só que, assim, é uma questão de evoluir o processo. Você não consegue mudar, né, da água para o vinho. E uma coisa interessante, né? Toda vez que eu falo de gestão de risco, eu pergunto para a empresa assim: você tem uma política de gestão de risco? Qual o seu apetite a risco? Aí eu me benzo, aí vira consultoria cristã, né? Eu falei isso até na TV Aparecida outro dia. Eu Eu faço ouvi. consultoria cristã. Eu me benzo e peço a proteção à Nossa Senhora que ela me dê uma luz, porque, cara, os caras querem fazer gestão de risco, não definiram apetite a risco, não definiram o que é um risco alto para ele, o que é um risco baixo, o que é um risco médio. Aí querem que as pessoas avaliem o risco do negócio sem entender qual é a sua régua de É, análise, né? sim. E aí, nesses trabalhos, você já percebeu também essa dificuldade das pessoas definirem qual é apetite a riscos? Sim, e eu vou além, né? Eu vou te dizer, tudo que eu estou dizendo para você aqui, o que você está me dizendo, claro, são baseados em experiências realmente vividas, né? A gente traz para essas discussões aquilo que nós vivemos normalmente. E assim, o que que acontece hoje, para você ter uma ideia? Nesses treinamentos que estão sendo realizados pelo projeto Governança na Saúde, né? Depois, se alguém quiser visitar, o site é www.governançanasaude.com.br. Esse projeto, ele visa praticamente 3 módulos, tá? Eu vou te dizer, por exemplo, o módulo 2 lá, que é o que foi bem mais aceito, né? Esse módulo 2 ele visa o quê? Dar a mão pro cliente, né, para a operadora, e tentar mostrar para ele como fazer o que a norma está pedindo, sem gastar tanto, sem precisar ir para o mercado contratar uma consultoria, às vezes que vai ser onerosa ali para o caixa da operadora, né? Que a gente sabe que as margens das operadoras são baixíssimas por conta até de sinistralidade, despesa administrativa, enfim. Mas o que a gente tenta mostrar nesses treinamentos? É o seguinte, olha, você e seu time interno, vocês têm condições de fazer, mas vocês precisam estudar. E quando a gente fala que precisa estudar, é estudar mesmo, porque a própria normativa da ANS, quando fala de gestão de riscos, ela já cita a ISO 31000 como referência. Ok, se eu já tenho uma referência de utilização ali para poder implantar uma gestão de riscos internamente, eu vou elencar o time que vai cuidar disso internamente e vou botar esse pessoal pelo menos para estudar, para entender. Não que isso vá dar uma diferença na frente, que esse pessoal que vai estudar vai ter condição de implantar, mas a gente espera que pelo menos eles entendam, né, o que é determinação de um escopo, de contextos interno e externo, essa coisa toda, para poder realmente, quando a gente fala em gestão de risco, claro, você melhor que eu sabe que toda organização precisa monitorar risco. Não adianta eu ter uma pessoa monitorando risco, não vai funcionar nunca. Isso precisa estar enraizado dentro da empresa. Então, quando a gente diz sobre gestão de risco, claro, tem exceções. Tem alguns casos, por exemplo, que eu falo o seguinte, olha, com o time interno que você tem, que já é muito reduzido, você não tem condições de implantar. Você vai precisar contratar uma empresa externa para te ajudar no processo. Algumas empresas que já têm um pessoal mais técnico e já está estudando essa questão, é mais simples. Você expõe o problema, ele vai lá estudar isso, ele entende o que é realmente a gestão de riscos, ele procura implantar. Então, o treinamento ele vai nesse sentido. Ele tem como objetivo realmente fornecer os indicadores, né? Porque tem um anexo 3 da 443, que ela pede lá vários indicadores ali de liquidez, operacionais, rentabilidade, uma série de coisas.
E às vezes nem esses indicadores a operadora ela tem como costume monitorar. Então, o que nós fizemos no projeto Governança? Como o Oli é um atuário muito antigo, meu sócio, e ele ficou muito mais com essa parte de sistema, ele tem um banco de dados gigante, que tem informações do mercado assim, de anos e anos. Então, nós conseguimos gerar dados ali, até maiores do que aqueles que estão sendo pedidos ali no anexo 3 da normativa. Eu acredito que até o final desse mês de setembro, esses dados vão ser divulgados livremente ao mercado, como uma amostra, e tem uma parte que vai ser destinada aos clientes, que é uma parte mais completa. Então, só por aquela questão ali, você já tem uma visão muito grande da empresa em termos de indicadores, né? Então, você já consegue seguir alguma coisa por ali. Agora, o que é muito interessante, professor, o que a gente precisa distinguir da norma é o seguinte: quando a gente fala de RN 443, nós precisamos, isso tem que ficar muito claro para os gestores de operadoras, porque eu escuto muito isso todo dia. Às vezes o funcionário que está ali, o colaborador que está no time de implementação, o que ele faz? Ele me liga e me fala o seguinte: olha, eu preciso de um modelo de gestão de riscos para implantar na empresa. Eu falo assim, meu amigo, o modelo de gestão de riscos, de política, de riscos, você que tem que saber o teu negócio e desenhar, a não ser que você queira contratar uma consultoria externa, né, tipo a Massa Consultoria, para fazer esse tipo de trabalho. Nós temos esses caminhos. Mas, assim, é impressionante, assim, tem muita gente que está achando, mesmo ele sabendo que ele vai adotar a prática mínima, que a prática mínima, falando abertamente, ela não exige estrutura de governança. São requisitos de governança. Você vai passar por aquele checklist que está ali e vai cumprir aquilo, para fins de auditoria de PPA no primeiro trimestre lá de 2023, né, falando da data. Mas a pessoa está entendendo que ela precisa implantar, igual você falou agora realmente sobre essa questão, a pessoa acha que precisa colocar uma mega estrutura lá do grupo Notre Dame Intermédio, que é a GNDI, que tem capital aberto, que tem uma política de risco até por efeito de mercado, de onde ela está situada, precisa trazer aquilo para dentro de uma operação que tem 70, 60 mil beneficiários e que nunca fez esse tipo de coisa. Então é difícil, né? Até os próprios diretores da agência, em uma das reuniões deles, eles deixaram muito claro, começa entendendo o que é governança, controles internos, gestão de risco, começa a desenhar isso micro dentro do teu negocinho ali para você começar a fazer alguma coisa e depois se amplia. É isso que eu venho falando. Eu falo assim, olha, às vezes o gestor me liga e fala o seguinte: Valim, eu quero te contratar para fazer a implantação da RN443. Ok. Eu faço a primeira pergunta o seguinte: olha, você quer ir para prática avançada ou você quer ir para a mínima? E aí ele me pergunta quais as diferenças do negócio. Quando eu explico, fica muito claro o seguinte, que ele vai querer ir para a mínima, ele não vai querer de cara ir para avançada, a não ser que ele já tenha ali uma robustez de controle de gestão de risco que faz sentido ele ir para a prática avançada. Mas se nós formos olhar em termos de benefício de solvência, nesse momento não vai ter nenhum, porque quando a norma surgiu e ela definiu os modelos, ela falou o seguinte: olha, você pode adotar prática mínima e prática avançada. Se você for para a prática mínima, você vai fazer jus a fatores redutores de capital próprio, tá? Se você for para a prática avançada, você vai poder ter o seu modelo padrão de capital. Mas em uma de call que a ANS fez, ela mesma reconheceu que ela não tem braço nesse momento, até com essa questão da pandemia, para fazer análise de modelo próprio das operadoras. Então, essa questão do modelo próprio, eu acho que ficou para um segundo plano. A ANS deve se pronunciar sobre isso brevemente no seu site, para falar em que momento que ela vai conseguir fazer isso, mas o que está nítido agora e latente é que o benefício vai vir para o modelo básico, né, que é a prática mínima, porque a própria resolução RN 451, que surgiu em março de 2020, ela já trouxe ali algumas questões do capital baseado em risco, onde ela trocou a forma de cálculo. Olha, ela falou o seguinte: operadora, agora é o seguinte, se você não vai mais apurar a metodologia quantitativa de margem de solvência, nós vamos para uma metodologia qualitativa agora, então nós vamos apurar capital baseado em risco. Quando ela fala em capital baseado em risco, o link direto com a RN 443, quando a gente trabalha com governança corporativa, gestão de risco, controles internos. Então tem toda essa questão que precisa ser balanceada também nessas discussões. E é engraçado porque você está falando isso, porque às vezes eu vejo uma falha absurda que os caras criam risco estratégico sem conversar com o risco operacional.
aí depois vê que a coisa não casa. Porque lógico que não casa, porque você não alinhou o que é o seu negócio com o que você está colocando na sua estratégia. E agora com a pandemia, eu acho que deve ter ficado mais claro para todo mundo que nenhuma tinha gestão de risco para nada, nem tão pouco controle. Não. Entendeu? Não, e assim, e abriu os olhos agora, né, para gestão de riscos, né? Ganhou até mais força agora, até para nós mesmos, como pessoas comuns, nós estamos mais atentos ao risco agora, né? A gente está mais esperto, né? Eu até recebi uma consulta assim, ô Assi, nós implementamos agora uma gestão de risco aqui, será que a minha gestão de risco tem continuidade de negócio? Eu falei assim, eu duvido, se você acabou de implementar a sua política de gestão de risco, eu duvido que você tenha um plano de continuidade de negócio. Não tem. E a maioria não tem. Não sabia nem como tratar isso. Né? Você sabe que eu e a Roberta Volpato, nós escrevemos até um artigo e fizemos um e-book no começo da pandemia sobre gestão de crise e continuidade de negócio. 9 etapas para montar, porque tinha empresa que nem o comitê de gestão de crise tinha. Cara, a hora que você está precisando colocar todos os especialistas na sala para decidir os caminhos, a estratégia, a proteção do negócio, não estavam fazendo. Né? E quer que o negócio ande. Fala, cara, se você não puser combustível no carro, você não vai ligar, o carro não vai andar, meu amigo. Se você não calibrar os pneus, vai murchar. Então, assim, as pessoas acham que isso vira uma tecla, né, automática, você aperta o botãozinho e começa a voar as coisas pela empresa. Outro dia eu falei, vocês acham que eu sou Harry Potter? Que eu pego minha varinha e falo assim, Riscardio Leviosa, e os riscos saem voando pelo negócio, cara. Sabe? Valinho, não é magia, cara, é conhecimento, entender do teu processo. Outro dia, aí uma delas me perguntou, você usa o método 5W2H? Eu falei, não, você não está me perguntando isso, né? Por quê? Cara, eu estou tentando um W aqui. Cara, um W é o who. Quando eu descubro quem faz, eu já começo a ficar feliz. Né? Porque você vai lá e pergunta para o cara assim, o que você faz? Ó, temporariamente eu estou fazendo isso aqui porque o cara saiu, assumir a parte dele. Eu não tenho domínio disso. Já tem merda por aí. Tá? Exatamente. Desculpa a expressão, mas é o que tem. E aí, quando eu descubro quem faz, aí eu vou descobrir por que ele faz, quando que ele faz, onde ele faz, né? Para quem ele entrega, de quem ele recebe, quanto custa. Aí você começa a identificar. Aí você começa a se surpreender que a empresa montou todo um processo e ela, assim, eu acho, outra coisa importante. Vamos montar processo, subprocesso, tal. Gente, o cara já não entende o que é um processo. Você quer criar subprocesso? Né? Faz o simples, pelo amor de Deus. Processo, atividade e rotina. Defina isso para o seu trabalho, entendeu? Sabe? Defina como fazer o teu processo inicial entre qual é o processo principal, qual é a atividade e qual a rotina. Aí você começa a criar controles, entender os riscos do negócio, para depois você melhorar. Exato. E é isso que eu falo para as pessoas, fazer o simples, cara, porque é o seguinte, né? O próprio IA agora, com as 3 linhas, né, que ele trouxe as novas 3 linhas, dizendo, a segunda linha tem que auxiliar a primeira. Porque se distanciou demais, e quem vai fazer o controle interno, o compliance, o risco, a segurança da informação, é quem está na ponta. Exatamente. Não é a segunda linha, né? A segunda linha vai assessorar, né? Sim, dar suporte, apoio, fazer com que o negócio flua, né? E às vezes você já está nessa lida há algum tempo, a gente percebe muito claramente nas empresas que isso não está definido. Não. É difícil até você identificar, às vezes, quais são os níveis estratégico, tático e operacional. É muito difícil, porque às vezes é um entrando dentro da função do outro, é um negócio meio complicado mesmo. Sim. Porque assim, ninguém definiu o estratégico, ninguém desenhou o tático, e o operacional não se conversa com os outros dois. Você quer que a coisa funcione. Exatamente. Aí fica difícil. Nada contra os meus colegas de compliance, mas, cara, compliance não tem que trabalhar com risco estratégico. Compliance tem que trabalhar com compliance. Deixa que alguém de risco e controle trabalhe com isso.
Eles colocam teorias dentro do processo que não convergem no operacional. Aí você cria um descasamento e um baita de um conflito interno, porque o estratégico não bate com o operacional. E aí entra aquela máxima antiga, né, nossa, principalmente dos auditores. Você deve ter feito auditoria lá atrás, claro, né, pelo seu histórico. No começo, o que você fazia? Quando você queria mapear processo para fins de planejamento de auditoria, você ia aonde? Você ia no operacional, para depois subir lá para, né, o estratégico e tudo mais. Primeiro você vai lá no chão de fábrica, analisa como é que é feito, entendeu? Porque às vezes a história não bate. Você vai lá no chão de fábrica, analisa, nunca bate. Você vai lá em cima, não, aí você identifica uma série de problemas. A hora que você chega lá em cima, não, tá tudo certo, o processo funciona assim, assim, sabe? Ele não tá sabendo também. Eu falo que o estratégico é sonho, o tático é o sono e o operacional é o pesadelo. Você tem que saber onde você está situado, entendeu? Você precisa escrever um livro dessas suas frases, cara. Isso aí vai vender pra caramba. Que eu já escutei várias. Porque o estratégico é um sonho. Eu tenho um sonho que o meu negócio seja assim. O tático está dormindo, porque ninguém explicou para ele o que é para fazer. E o operacional tem pesadelos, porque alguém planejou um negócio que não está funcionando aqui. Você veio perguntar para mim como funciona? Não. Por quê? Né? E isso é uma questão que eu falo da gente fazer. A Roberta Volpato, eu tenho falado muito nela, porque a gente tem conversado sobre o assunto. Eu vi uma live sua com ela esses dias, até parabenizei lá pela apresentação, brilhante, muito boa, técnica, muito boa. Não, a matriz de risco que ela fez, né, com o Marco Antônio. Sim. Nossa, depois eu tive que entrar com ela, porque eu estava assistindo pelo YouTube, eu fiz uns comentários e ela não viu. Aí eu liguei para ela e falei assim, Roberta, parabéns. Parabéns que você... Na hora que você meteu o corpo humano lá, eu falei assim, agora o negócio... Cara, ela fez... Acho que o pessoal pensou, ela viajou, mas não, né? O sentido todo tá ali, né? A hora que ela começou a colocar no negócio do preventivo da saúde, eu até coloquei lá no YouTube, falei assim, eu sei muito bem que é mapear esse processo, porque eu tô tomando tanto remédio por causa da diabetes, colesterol, que eu virei sócio, né, e sócio investidor da Ultrafarma, já não sou mais VIP, tanto remédio que eu tô comprando, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque, assim, ela fala muito da Poneilândia. Nós falamos isso na live que nós fizemos sobre empreendedorismo com a Maria Eugênia. Ela falou do tal da Poneilândia, né? E da Chantilly, o que é Chantilly-zento, que elas falaram, né? Que é muito chantilly e pouco conteúdo. E a Poneilândia é assim, gente que vive naquelas historinhas mágicas, tal. Meu, a realidade é outra, né? Exato. Então, assim, a gente precisa entender que o processo é conhecimento do que faz, porque assim, primeiro entenda o operacional para montar um estratégico. Entenda como o teu negócio funciona, né? Então, porque assim, é que nem fazer exercício físico. Eu tenho um planejamento aqui de poder fazer, tenho que reduzir meu peso, tal. Beleza, só que é o seguinte, você tem o joelho com um problema. Você não pode caminhar muito tempo que dói o teu joelho. Você caminha um dia, fica 3 dias usando emplasto, gelo para melhorar. Então, peraí. Então, o seu planejamento estratégico está errado. Exato. É igual o cara que tem problema no joelho, o cara que tem problema no joelho quer fazer crossfit, né? Ele quer desmontar ao vivo, né? Ele tá lá na corda assim, cai duro, né? Entendeu? Então, assim, o planejamento tem que ser voltado com a realidade que você faz. Então, por exemplo, vou ter que ter um equipamento que eu não tenho contato no chão, né? Um equipamento elíptico, em que você não tem contato com o chão por causa do joelho. Exato. Sabe? E a empresa é a mesma coisa. Você tem que entender como fazer isso adequadamente para depois melhorar o seu estratégico. Entendeu? E quando você pega isso que você falou agora, e a gente traz para 443, exatamente isso, é o passo a passo. Se você não tem nada e precisa fazer alguma coisa, até para efeito de cumprir norma, você precisa começar alguma coisa. E o começar alguma coisa está na prática mínima, que é ali você vai trabalhar com alguns quesitos de governança, controle interno, gestão de risco. Aí é o seguinte, vai ser um exercício. Daqui a pouco você gostou de fazer aquele monitoramento todo solicitado pela 443, aí você pode dar um passo um pouco maior. Você pode ir para a prática
avançada. E lembrando uma coisa muito interessante, essa normativa, apesar dela estar vindo com essa prática mínima, ela está bem enxuta e fácil até de cumprir, ela não é difícil de cumprir. Se você pegar o anexo 1A da norma lá, por exemplo, e der uma lida, você vai ver que tem. Se você colocar aquilo no checklist, às vezes você já faz aquele monitoramento todo. Às vezes você precisa só adequar alguma situação que você não está cumprindo ou que você não monitora, né? Mas se você começar por ali, já é assim, de uma grande valia absurda, porque daqui a pouco você já pode subir para uma prática avançada. E assim, a ANS daqui a pouco ela vai pegar essa norma, isso vai atualizar, isso é normal, ela começou com o básico, daqui a alguns anos ela vai atualizar esse negócio, vai exigir um pouco mais de indicador, um pouco mais ali de cobertura em relação à gestão de riscos e tudo mais, e aí a coisa também vai ficar grande, né? Não vai ficar mais uma prática mínima com alguns quesitos, nós já vamos ter um peso significante nessa questão, né? Então, é porque assim, as pessoas precisam entender melhor, Valim, que assim, a gente tem todo um processo a ser estabelecido. E eu vejo, às vezes, que tem um problema também nas empresas, um ego muito grande da área de compliance, que não conversa com risco, que não conversa com controle interno, que não conversa com qualidade, né? É interessante isso, né? As pessoas não se conversam e querem que o processo seja protegido. Eu não entendo isso. Eu não sei se eu faltei alguma aula ou se eu devo ter bebido alguma coisa durante algum treinamento meu, que eu não expliquei para as pessoas que a sinergia precisa ser feita entre as áreas. Né? A doutora Roberta Volpato aí, que ela falou uma coisa na apresentação dela muito interessante, que ela fala que quando ela entra no processo sem aquela roupagem de advogada, a coisa flui melhor. Até assim, por receio das outras pessoas, né? Sim, porque as pessoas não entendem, tá? Primordialmente, vamos deixar bem claro que elas não entendem. Que assim, eu não posso só pensar numa questão só da questão legal, eu preciso estar no operacional. Se a gente não entende operacional, todas as nossas decisões serão comprometidas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Eu tenho atendido clientes meus, só cliente meu, não tenho nem feito proposta mais, porque assim, as pessoas não sabem por onde começar, eu mando todo o escopo de como fazer, ela passa para o outro sabe como começar o processo. Então, parei de fazer. Então, para meus clientes que eu conheço, estou assim mesmo agora, porque as pessoas não sabem quanto tempo leva, por onde começar, como fazer, e me pedem proposta. Eu mando, aí daqui a pouco eles colocam outra empresa para fazer, que não tem a mesma expertise, né? E acha que vai dar certo. Então eu deixo cada um com seus problemas. Cobrando metade do que você cobra, né? Tá? E assim, e quer qualidade. Então, tudo bem. Aí o que aconteceu? Teve advogados dos meus clientes, foram questionados em contratos dos clientes deles, entrando em contato comigo e falaram assim: se o cara está me cobrando um negócio aqui, ele pode? Eu falei assim: pode. Você já olhou o contrato de vocês, que vocês estão se comprometendo com uma boa parte do serviço que eles estão pedindo? Ele está colocando lá que ele pode fazer uma auditoria na sua empresa se você não tiver uma auditoria interna. Você permitiu no contrato para ele. Aí eu tenho que explicar o operacional jurídico para ele saber como que ele coloca na resposta e no novo contrato com o cliente dele. Por quê? Não é só uma questão legal. Como que eu coloco o legal para dentro do operacional? Sim. Sabe? E fica um descasamento. Então, assim, quando a Roberta fala sobre isso, é interessante porque, assim, ela até comentou, né? Não está mais advogando? Não, advogando é uma coisa e auditando é outra. Então, ali ela não é uma advogada, ela é uma operacional. Ela está testando o operacional. E aí a gente se depara com o quê? Eu estou fazendo tal coisa. Você que trabalha com auditoria sabe muito o que eu vou falar. Cadê as evidências? Mostra para mim que o teu processo realmente funciona. E aí, quando acontece isso, quais são as principais desculpas? Eu acho que eu não entendi direito, não interpretei mal, me explicaram errado, a empresa que eu contratei não fez o trabalho adequado. Não é assim que às vezes acontece, não? Exatamente. E assim, quando você fala em evidência, é um negócio até mais amplo, porque se você olhar para 443, vamos colocar um exemplo aqui hipotético de uma operadora X aqui, que vai adotar a prática mínima, tá? Então, o que eu falo bastante para as operadoras? Às vezes eu sento lá numa discussão inicial para entender como é que eles estão, né, o status que eles estão, e eu percebo que eles têm ali um monitoramento de governança e gestão de riscos
assim, bem próximo do que a norma está pedindo. Mas eles não documentam nada. Esse é o grande problema. E aí, controle não documentado é controle inexistente, certo? Então, eu falo o seguinte, olha, vocês precisam formalizar, tá? Todas essas justiças estão tendo na participação da alta administração, né? Enfim, conselho ou sócio direto, né? Caso não tenha conselho, e fazer com que isso vire um plano de ação, um plano de trabalho com meta, com pessoas envolvidas, com tempo ali para correção, mas isso precisa ser formalizado, porque quando a auditoria independente chegar para fazer o PPA, porque como que a ANS ela vai identificar se você está aderente a 443? Via auditoria independente. Então a auditoria independente vai lá no primeiro trimestre de cada exercício, juntamente com o DIOPS, ela vai enviar esse PPA dizendo se a empresa cumpriu ou não. Então, você precisa apresentar essas formalidades todas em relação a 443 para a auditoria independente, que vai ser o link de conhecimento de adoção da norma para com a ANS, né? Não é à toa que a ANS, né, algumas vezes já se referiu que a auditoria independente eram os olhos da agência dentro das operadoras. Então, mais uma vez, a auditoria vai ter esse papel aí para fazer para comprovar essa implementação. A gente tem que tomar cuidado para a auditoria não estar vesga, nem estrábica, nem com catarata, né? Porque senão não vê nada, né? Mas o interessante é que o que está acontecendo? O que está acontecendo no momento? Tem muita auditoria de pequeno porte que não está adaptada, não tem expertise para auditar isso aqui. Elas estão estudando também. Está todo mundo no mesmo barco, entendeu? Algumas auditorias já têm essa área para auditar esse tipo de questão, mas algumas não. Então, essas que não têm, ela, claro, como usando aí o ceticismo profissional de natureza, ela não vai confiar naquilo que você está dizendo, ela vai estudar para tentar te indagar em algumas questões. Então, né, não sejamos inocentes nessa história, né? Ah, não, tem gente que, né? Eu até brinquei uma vez, falei assim, ó, pô, o cara tinha uma operação lá que um valor absurdo, o cara falou assim, pô, mas a auditoria não viu? Eu falei assim, olha, cara, eu acho que até uma auditoria independente com deficiência visual, ela conseguiria perceber, mas o documento estaria em braille, ela ia passar a mão no documento, ia ver muito furo no papel e ia falar, cara, epa, peraí, fulano, né? Essa máquina de braille está com defeito, porque furou muito mais do papel. Ele falou, não, chefe, é isso mesmo, é 4 bilhões que tem dentro, e ninguém viu, cara. Eu falei, não é possível, né? Então, às vezes, eu falo de uma maneira assim, né, que as pessoas às vezes ficam agora, tem que tomar cuidado tudo que você vai falar, né? Tudo agora é politicamente correto, não pode falar nada, né? Não. Então, eu estou assim, tomando cuidado, porque eu sou o rei da gafe. Às vezes eu falo umas bobagens por aí, né? Então, eu tenho utilizado só no grupo fechado, eu falo as minhas piadinhas, né? Porque as pessoas entendem que, mas se eu falar aqui, nossa, né? Eu tomo cuidado. Então, não sei se eu falo assim, a empresa está mais perdida que azeitona e boca de banguela. Tem que tomar cuidado, porque eu estou com preconceito com os banguelos, entendeu? Puxa vida, não pode falar nada, cara. Tem que tomar cuidado, né? Sim, nossa, eu estou assim, né? Tomando cuidado, porque a empresa precisa entender que o processo você pode terceirizar o que for, ela é responsável por aquilo que você terceirizou. Exato. Sabe? E assim, aí você começa a ter todo um processo de gestão, e o que mais me deixa preocupado é você contratar uma consultoria para te ajudar e você querer fazer do seu jeito e não escutar a consultoria. E às vezes também não saber contratar, porque onde você tem essa experiência do que você fez, me mostra. Não, cara, você chega lá, tem documentos, quilos e quilos de documentos que não reproduz nada, a empresa não sabe nem o que fazer com aquilo. Não tem operacionalidade. Vai fazer uma matriz? Pô, me dá uma matriz. Tá, porque o que é a matriz? Né? Então vamos usar, já que nós estamos falando sobre a ANS, né? O que é uma matriz de risco estabelecida pela Massa Consultoria? É um diagnóstico inicial da empresa. Eu mostro onde estão as principais criticidades dela, e aí onde ela vai ter que melhorar o processo de controle, processo de gestão, melhorar suas políticas, seus procedimentos, para que o risco seja melhor tratado e futuramente você possa fazer uma nova análise. Sim. Melhoria contínua.
Sim, a planilha só é um diagnóstico inicial. Eu falei isso ontem até no cliente, falei assim, pô, vamos lá. Você está passando mal, chegou no médico, aí o médico chama você pelo nome, aí você sentou na sala do médico, tudo bem? Tudo bem, Valim? Tudo. O que você tem? Aí você fala assim, adivinha o que eu tenho, doutor? Que absurdo. Tá de brincadeira, né, meu? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para você, desde quando você está sentindo a dor, o que você comeu, se você já sentiu isso há algum tempo, tal. E vou pedir para você fazer uns exames. Aí os exames voltam, eu vou analisar aquilo, e dependendo do diagnóstico, eu posso pedir novos exames para você e determinar uma dieta, uma medicação. Pô, determinei a dieta, a medicação. E se você não cumprir, a culpa é do médico? Cara, é sua. Você sabe como você tem que cuidar. Então, a gestão de risco, trazendo para um modo mais lúdico, é isso. É ter diagnóstico e saber como tratar. Exatamente. Isso Né? isso se espelha muito, principalmente nas áreas comerciais aí das operadoras, né? Porque às vezes algumas operadoras até ela já tem ali um processo de gestão de riscos, né? Mas ela acaba às vezes atropelando esse processo, às vezes por anseios comerciais, né? Isso a gente vê acontecer bastante, né? Ou seja, a área de risco está apontando que aquele risco é realmente, se o impacto, né? Se ele acontecer, o impacto vai ser gigantesco para dentro da operadora, mas mesmo assim a alta administração, aí eu cito até esse tipo de coisa, né? Às vezes a alta administração, por isso que é importante ela estar alinhada com essa questão toda que nós estamos discutindo. Se ela não tiver, ela vai às vezes ouvir o comercial, né, em relação ao que está acontecendo, em detrimento da área de riscos, né? Então, quer dizer, vai atropelar todo um processo implantado que demorou anos para ser feito, para achar que vai ganhar, vai ter uma lucratividade naquele contrato, mas no fim das contas o risco que ela está correndo é muito grande, né? É o que eu pergunto geralmente: você quer quantidade ou qualidade? Se você tem quantidade, você cria metas, depois você se vira com. Internalizou o problema, você vai ter que se virar com ele. Exato. Entendeu? Então, você quer qualidade? Entenda por que você quer fazer, como que você vai fazer. Porque, senão, a sua sinistralidade vai afetar todo o teu negócio. Se Exatamente. na entrada você faz errado, aí depois você não vai reclamar lá na frente. Exato. Tá? É bem uma linha mais lúdica para as pessoas entenderem. Temos que ter meta? Temos. Temos que correr risco? Temos. Mas saber que risco que eu quero correr. Exatamente. Aí que está o X da questão, né? Sim. Alguém definir. É aquela história. Eu tô no sonho, eu tô dormindo ou eu tô no pesadelo? Você tem que definir onde você quer ficar situado. Se é no estratégico, no tático ou no operacional. Entendeu? Exatamente. Esse vai ser o nosso principal recado desse nossa live aqui, vai ser justamente isso. Aonde Exato. você está? Você está sonhando, dormindo ou está desesperado em pesadelo? Já não dorme mais. Né? Muito Cara, boa a colocação. é para fazer o povo pensar. Valim, Sim. cara, o bate-papo aqui tá demais. Eu adoro, já estamos acabando até aqui o processo. Olha, gente, o LinkedIn do João Valim, né? João V Valim, porque senão você vai achar outros Valins por aí, né? Tem Esse é o, bastante, hein? esse é o original. Se eu fosse você, colocava assim, o original, Eu vou o fazer isso, vou seguir seu oficial, conselho. Vou seguir seu o conselho. oficial, porque, cara, você vai por link, vai ver se vai te ajudar. Aqui está o site da Foco Consult, tá? Que é auditoria e consultoria, né, do Valim, que ele é um dos sócios, né, da empresa. Sim. E tem a governança na saúde, né, .com.br, que é o outro, né, site de vocês para isso, é isso? Esse é o projeto mais recente, que começou em Projeto mais 2019, recente. comigo e com o Oli. Ok. Valim, manda o teu recado para o povo que assistiu a gente, seu recado final, e assim, aquela mensagem que vai deixar o povo assim, meu Deus, é Então, a hora do meu Deus. eu primeiramente queria agradecer aí, né, a oportunidade de estar aqui no Massi Convida, né? Esse é o nome? Isso, é o canal Máximo Vida. Exatamente, vai fazer muito sucesso esse canal, né? E em breve vai estar, já está estourando, mas daqui a pouco vai estar entre os tops aí, né? Vamos fazer um esforço para que isso aconteça. Agradecer aí pelo convite, né? Sempre muito bom falar com você, né? A gente trocar experiência, mesmo quando a gente às vezes conversa por telefone, assuntos que não tem nada a ver, a gente acaba trocando alguma experiência, né? Isso é muito bom, que demonstra uma parceria, uma confiança entre as partes, né? E dizer que um recado que eu
teria para mandar, assim, principalmente para o mercado, é aquilo que eu falo nos treinamentos, né? Que estudem, né, a normativa, leiam os anexos, estudem profundamente com as equipes, debatam tudo que tem ali. Não é um bicho de sete cabeças, é uma questão de sentar, entender e implantar, e que tenham confiança no time interno, né? Que às vezes você tem uma equipe interna muito boa ali que poderia abraçar esse projeto para efeito de implantação ali, para colocar para rodar, né, como se diz, mas acaba que contratam, às vezes, empresas de fora que não haveria tanta necessidade, assim. Às vezes essa contratação vem até com algumas sugestões, né, daquela famosa oferecer dificuldade para vender facilidade, né, acho que é isso, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que se a norma for bem entendida, estudada e abraçada por todos da empresa, principalmente pela alta administração, senão isso aqui não tem muito sentido, né? Em algum momento nós vamos ter algum problema em relação ao alinhamento dela. Acho que é uma questão muito bem tranquila aí das operadoras se adequarem, né? E lembrando, a data de implementação desta norma, o ano é 2022. Então, por exemplo, o exercício 2022 ela já teria que estar implementada para ser auditada já pelos auditores e enviado o PPA já no primeiro trimestre de 2023. Mas a recomendação é que quanto antes você comece a adotar, menos você vai sofrer no final, tá? E aí o que nós estamos sugerindo aos clientes e ao mercado é que adotem esta 443 o quanto antes, para você já testar o que você tem, para aprimorar, para alterar algumas questões em relação à sua operação, para adaptar algumas outras coisas que não estão funcionando ou que precisam ser adaptadas, para que lá na frente você não sofra e não tenha um problema de não apresentação ou tenha alguma eventual um eventual apontamento aí pelos auditores e que vai ser ruim aí em termos de regulação, né? Bom, recado está dado. Eu só chamei o Valim para dar o recado. O recado é dado, eu estou aqui como mediador, tá? Porque assim, gente, essa é uma oportunidade, né, de você fazer a sua diferença no teu processo. E Valim, agradeço demais aí a sua disponibilidade, o teu carinho que você tem com a gente, né? A gente já se conversa há bastante tempo, você às vezes assiste treinamentos meus online, aí daqui a pouco você me põe umas mensagens no WhatsApp, tipo, da onde você tira isso? As frases de efeito, né? As frases de Nossa, tem umas coisas que às vezes saem. Tem frase de efeito sua, cara, que às vezes eu pego de novo o vídeo depois para mostrar para minha esposa, para minha filha, falar, olha o que esse professor fala. Eu tenho. Até caiu aqui, né? Eu tenho esse problema, sabe, Valinho? Às vezes eu me empolgo demais nos momentos, eu solto as coisas, quando eu vi, aí falo assim, pai, deixa quieto, e é mais às vezes, sabe o que acontece? Você já me conhece há algum tempo, eu não sou de meia palavra, cara, eu falo na realidade a sofrência para as pessoas, a gente não fica escondendo, sabe? Porque tem gente que fala, não, é que nem o LGPD, os caras estão criando, não, porque o LGPD é maravilhoso o escambau, isso vai causar um transtorno, porque muita empresa não sabe como fazer isso, nunca tratou dado, não tem nem segurança da informação, não tem nada. Né? Então é outra coisa na gestão de risco que tem que ser analisado. Isso aí cabe uma outra live para isso. Né? E o brasileiro não tem cultura de gerir dado, né, cara? Tratar dado, né? Nós, na verdade, nós disponibilizamos dados para todo mundo aí, né? E não nem coisa. Você mandar um e-mail, preenche a informação, o cara manda. Se entrar no site, linka com o Facebook, ele disponibiliza. Ele nem sabe o que ele está fazendo, mas ele não quer preencher a informação e disponibiliza de base. Mas isso é uma outra live. Então, deixa eu aproveitar o ensejo, ó. Esse aqui você me autografou em 2012, lembra? Olha só, rapaz. Foi aquele livro que nós fizemos lá, que você deu. Lembra do dadinho do risco? Até hoje eu tenho. Sim, você sabe que eu fiz esses dadinhos, e só quem foi na noite de autógrafo que ganhou o kit com os dadinhos, entendeu? Sim. E eu lembro quando eu fiz o dadinho, o dono da empresa veio me trazer os dados e falou assim: olha, senhor, desculpe, eu vim pessoalmente porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Porque tudo ele jogava dava risco, né? Dava risco, assim, isso. Esse era o propósito. Né? Vai jogar os dados, ele sempre vai dar risco. Assim,
Caraca, eu mostrei a capa do livro, assim, caraca, agora entendi, falei assim, justamente porque, deixa eu ver se tem risco, joga, vai dar risco, sempre vai dar risco, Exatamente. agora eu só não sei se é alto ou baixo. E aí ele Exato. falou assim, e como que eu descubro isso? Assim, compra o meu livro que você vai saber. Boa, boa, muito boa. Então, assim, até a própria editora falou assim, nossa, professor, que jogo, que ideia. Eu falei assim, cara, a gente tem que, né, dar uma dinâmica para isso. E faz parte desse processo. Exato. Agradeço demais a sua disponibilidade, o teu Eu que carinho com a agradeço. gente. Gente, foi aí mais o Marcos Assi Convida com meu amigo, meu parceiro Valim, né? Já sabem aí onde achar ele na rede social. Se você agora tem aquele momento, né, que eu vou finalizar aqui. Se você gostou, dá sua curtida, deixa o seu like, né? Se você quer mais saber mais algumas informações, coloque aqui nos comentários. Se você Sim. quer saber mais algum assunto sobre o Valim, coloca aqui que eu chamo ele de novo, né? Eu espero que ele não me cobre uma nova, né? Porque essa Não, fica daqui ele já me tranquilo, fica cobrou tranquilo. um absurdo. Você o offshore dele, porque a gente sabe como fazer o trabalho, né? Ilícito. Brincadeira, gente, foi só uma piada, pelo amor de Deus, nós não temos offshore. Cuidado aí, cuidado. Eu tenho uma, mas está em nome da minha sogra, mas é laranja. Fica tranquilo que é só para fazer outra. É acerola, o nome mais bonitinho é acerola. Exatamente. Segura aí, Valim, que eu já vou finalizar aqui. Gente, muito obrigado, agradeço demais a vocês. Valim, dá um tchau pro povo aí, dá um tchauzinho. Um abraço a todos, tchau, tchau. Muito obrigado, Marcos Assi. Até mais. Até a próxima.